Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é mais um episódio de Um Conto por Mês. E o conto de hoje é O Príncipe Feliz, do maravilhoso Oscar Wilde. Esse é o conto que eu tinha planejado ler durante a jornada MLV, que foi a Maratona Literária de Verão, que aconteceu em janeiro. Como o favor do rei, eu tinha deixado separado ler esse conto do Oscar Wilde, mas como eu fiquei muito apegada ao livro Guerra dos Tronos, terceiro volume, A Tormenta de Espadas, eu acabei deixando o resto das leituras de lado. Mas como eu conversei com vocês naquele vídeo, mesmo depois de acabada a maratona, eu continuei a ler os livros e os contos que não tinham sido terminados durante a jornada. E por isso, faz pouquinho tempo que eu li O Príncipe Feliz, do Oscar Wilde. Eu tenho esse conto aqui nessa edição bilíngue da Landmark dos contos completos do Oscar Wilde. É uma edição em capa dura, muito legal. E o legal de ser bilíngue é porque você pode ler os contos, né, o texto no idioma original, que é o inglês. E se houver alguma dúvida de vocabulário ou então alguma curiosidade, por exemplo, eu às vezes tenho curiosidade de saber como que o tradutor traduziu certa passagem, aí eu vou lá conferir como que ficou a tradução. Então, O Príncipe Feliz é o primeiro conto dessa antologia e ele foi publicado em 1888 em uma coleção de contos para crianças intitulada O Príncipe Feliz e Outras Histórias. Eu não sabia que o Oscar Wilde também tinha escrito para crianças. Esses contos foram escritos na fase mais feliz da carreira do Oscar Wilde, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. E esses contos dessa primeira fase têm um caráter parecido com contos de fada, com um toque de realismo mágico, então animais, plantas são personificadas. Enfim, tem um quesinho de conto de fada bem interessante. Aqui no prefácio dessa edição, que foi escrito pela Luciana Salgado, ela comenta justamente sobre essa fase mais feliz do Oscar Wilde, porque depois, mais para o fim da sua carreira, ele teve um período muito turbulento. Para quem não conhece, o Oscar Wilde foi um escritor irlandês. Ele nasceu em 1845 na Irlanda, em Dublin. Ele se casou e teve 2 filhos que ele amava muito, mas era sabido que ele era homossexual e naquela época homossexualismo era um crime, imaginem só. O Marquês de Queensberry, que era pai do Lord Douglas, o Lord Douglas foi um dos rapazes, um dos homens com quem o Oscar Wilde tinha casos amorosos, e o Marquês de Queensberry soube e entrou com um processo contra o Oscar Wilde por violação na moral e ele acabou sendo condenado. Ele passou um certo tempo fazendo trabalhos forçados, trabalhos comunitários, também passou um tempo na prisão. Em 1900 ele foi solto e então ele se autoexilou na França. Ele resolveu deixar o Reino Unido e se mudou para a França, onde morreu em 1900, praticamente esquecido por todos que ele conhecia. É por isso que o túmulo dele até hoje está lá em Paris, no cemitério Père Lachaise. Mas O Príncipe Feliz e Outros Contos foram escritos antes disso tudo acontecer, 10 anos antes. Então, no período em que Oscar Wilde estava numa fase muito feliz da sua vida, ele era muito requisitado na sociedade londrina, ele tinha se mudado para Londres, ele era uma pessoa muito extravagante, ele se vestia de uma maneira muito extravagante e charmosa, ele se vestia sempre com lenços e meias de seda, ele era uma pessoa bem flamboyant, que a gente dizia em inglês, né? Bom, e aqui no prefácio tem uma citação, um trechinho bem legal. Muitas pessoas às vezes me perguntam: se você pudesse trazer alguém de volta do mundo dos mortos com relação aos escritores, quem você gostaria de trazer para conversar? E eu acho que eu escolheria o Oscar Wilde, porque ele com certeza tinha uma personalidade única. Olha aqui o que a Luciana Salgado diz aqui no trecho do prefácio. Aqueles que tiveram o privilégio de ouvi-lo diziam que a voz cadenciada, bem modulada, a interpretação dramática e o carisma peculiar de Wilde eram simplesmente irresistíveis, cativando a atenção do público seleto que se reunia para assisti-lo. Ele era favorito nas rodas intelectuais da época do final do século XIX na Inglaterra. Bom, então a história do Príncipe Feliz é mais ou menos assim.
No alto do pedestal, no alto de um morro de uma cidade, está a estátua de um príncipe feliz. Ele foi príncipe dessa cidade durante a vida e a sua estátua então foi colocada ali para homenageá-lo. É uma estátua muito bonita e muito rica, tem um rubi incrustado no punho da espada, tem safiras no lugar dos olhos e a estátua toda é coberta por folhas de ouro. Então o inverno se aproxima e uma andorinha, que ao invés de acompanhar os seus amigos andorinhas para os ares mais quentes do Egito, decide ficar ali no Reino Unido. A gente presume que a história se passa no Reino Unido, porque o andorinha, né, o narrador se refere a ele como ele, né, o pronome masculino. A andorinha, se apaixonou por um junco, ou uma junco, porque o narrador se refere a essa planta como ela. Então a andorinha se apaixonou pelo junco e decidiu ficar mais um tempo. Ele procura algum lugar para se abrigar e ele então faz o seu ninho na estátua do príncipe feliz. De repente ele sente uma gota de água, ele pensa, nossa, será que tá chovendo? Então ele olha para cima e vê que são lágrimas que estão correndo dos olhos do príncipe feliz. E ele quer saber o que está acontecendo. O príncipe feliz então diz o seguinte, que em vida ele era realmente muito feliz, porque ele vivia sempre rodeado de pessoas felizes, ricas, tinha sempre muita abundância de comida, muita riqueza, porque ele vivia sempre dentro dos muros do castelo. Agora, depois de morto, que ele virou uma estátua, ele foi colocado lá no alto do pedestal que está no alto do morro, então ele consegue ver o seu reino inteiro. E foi aí que ele percebeu a pobreza e a tristeza do seu povo, e é por isso que ele estava chorando. Então ele pede ajuda da andorinha para melhorar a vida dos seus súditos. Então ele pede que a andorinha leve primeiro o rubi da espada, depois as safiras dos olhos, aí ele fica cego, aí depois todas as folhas de ouro que cobrem a estátua, enfim. E com isso a andorinha vai ficando, o inverno vai chegando, os seus amiguinhos já estão lá no Egito há muito tempo, o junco não dá bola para a andorinha e o frio tá chegando e não vou falar como que termina esse conto. Gente, esse conto é lindíssimo, fofíssimo e muito triste. Sinceramente, quando eu terminei de ler esse conto, eu quase chorei, sinceramente. Essa história, esse conto já foi adaptado para diversas outras plataformas, por exemplo, foi adaptado para a rádio, foi adaptado para um musical, foi adaptado para teatro e também foi adaptado para uma música. Eu escutei essa música na internet, eu consegui encontrar, foi escrita e produzida pelo Oliver Cole em 2015, então ele criou essa música baseada nesse conto do Oscar Wilde. Infelizmente eu não consegui incluir essa música aqui no vídeo por causa dos direitos autorais, mas eu coloquei o link para essa música aqui no box de descrição. Por favor, dê uma olhadinha lá, porque essa música é simplesmente maravilhosa. Eu quase chorei quando eu terminei de ler o conto, depois quando eu escutei essa música eu quase chorei outra vez, porque é de arrepiar. Depois que você conhece a história do conto, aí sim você entende essa música. E ao final do conto a gente percebe que o amor verdadeiro do andorinha, né, que é ele, não é o junco, mas sim o príncipe, a estátua do príncipe feliz, que voltou a ser feliz ao lado da andorinha. Então é um amor entre ele e ele. Então há um indício de um amor homossexual aqui que é muito velado, mas se a gente levar em conta as situações pelas quais o Oscar Wilde passou, situações de preconceito, a gente pode ver algo muito interessante nesse conto, o amor verdadeiro entre dois homens. E eu achei muito lindo. O Oscar Wilde fez parte de um movimento na literatura no final do século XIX chamado de esteticismo, que prezava a arte pela arte, que a arte só tinha valor como arte. A arte não era para ser um discurso político. Porém, aí e em outros textos do Oscar Wilde, a gente pode perceber uns vestígios de preocupação social na obra do Oscar Wilde, sim. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais o Oscar Wilde, esse autor brilhante. Também espero que vocês tenham gostado de conhecer esse conto infantil do Oscar Wilde. Eu também não conhecia, fiquei muito feliz em conhecer. Quero ler os outros contos dessa antologia, os outros 4 contos que completam
O Príncipe Feliz e Outras Histórias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. O que você já leu do Oscar Wilde? Você também é apaixonado pela escrita dele como eu? Deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!